e o prémio será para cada um deles a nova edição que sairá em setembro de um livro de texto de doenças do movimento, coordenado pelas pessoas que veem no ecrã, tendo à cabeça o professor Jankovic. Eu apresentarei dois desses prémios. A professora Leonor Correia Guedes, que será a futura e já é a presidente eleita e que tomará vigência a partir de hoje, como dizia, a próxima presidente da SPD9, apresentará outros dois prémios. Assim, dos casos premiado chama-se Revisitando um diagnóstico de paralisia cerebral, distonia progressiva levodopa responsiva de causa genética complexa, e a primeira autora é a Maria João Lima. Outro prémio é ao trabalho que tem o título de Mioclonias Negativas, cuja primeira autora é a doutora Ana João Marques. Antes de passar a palavra à professora Leonor para os restantes prémios, quero explicitamente agradecer uma vez mais à Roche a possibilidade da existência destes prémios, que tinham dito inicialmente, mas não de uma forma tão explícita. Leonor, por favor, toma a palavra. Bom dia, muito obrigada pelas tuas palavras, Miguel, e tenho a maior honra de apresentar mais dois trabalhos que ganharam o Prémio Roche. Então, o trabalho seguinte, Desmascarando na idade adulta a distonia generalizada com início na criança, que foi apresentado por André Jorge, que vem da equipa da professora Cristina Januário, da Universidade de Coimbra. O outro trabalho, Paraparesia espástica, ataxia e epilepsia familiar com início na infância, que foi apresentado por Diogo Costa, que vem da equipa da doutora Joana Damásio, da Universidade do Porto, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Parabéns. Muito obrigado, Leonor. Passo então agora a palavra ao professor Carlos Marinho, que vai dar início ao debate que segue. Então, muito bom dia a todos os que estão presentes neste debate. É meu privilégio abrir este debate do segundo dia do Congresso Anual da SPD-MOV, da Sociedade Portuguesa de Doenças de Movimento. Vamos ter um debate a quatro, eu serei o moderador palestrante. Teremos também, tenho à esquerda da minha imagem, à direita da nossa imagem, o Tiago Fleming Outeiro, professor, investigador, investigador de renome internacional, diretor do Centro de Investigação de Neurociência da Universidade de Göttingen. Temos também a médica neurologista Joana Damásio, do Hospital de Santo António, no Porto, e também ainda a doutora Ana Margarida Rodrigues, também médica neurologista do Hospital de Braga. Obrigado aos três. Já agora apresento, eu sou Carlos Marinho, não sou da parte da neurociência, sou professor de matemática e, portanto, estou aqui quase em desvantagem, mas penso que irei aduzir alguns argumentos de que a neurociência precisa, de facto, da matemática. A matemática será a base de tudo e também será uma ferramenta fundamental no caso da neurociência. Como dizia o matemático efrado do século XIII, Roger Bacon,
ele dizia a matemática é a porta e a chave de todas as ciências. Então, bom dia aos três. Começaria por ti, Tiago. Bom dia. Começava por te perguntar, a primeira pergunta deste debate. Hoje é o Dia Mundial, comemora-se o Dia Mundial de Doença de Parkinson. O que é que se sabe hoje em dia mais do que desde 1817, desde que James Parkinson descobriu, digamos, ou fez a primeira referência sobre esta doença? Bom dia a todos, obrigado por participarem, por estarem desse lado. De facto, hoje comemora-se o Dia Mundial e por isso eu criei este fundo para assinalar aquele que é o símbolo da doença de Parkinson, instituído por um horticulturista holandês que tinha a doença de Parkinson e criou estas tulipas que dedicou então a James Parkinson. Portanto, o que sabemos hoje, desde 1817, é tremenda, é de uma dimensão que é difícil quantificar. Mesmo a matemática teria dificuldade em quantificar a evolução que temos desde 1817. Sabemos muito mais sobre os vários tipos de manifestações da doença, que as colegas clínicas poderão explicar de uma forma muito mais completa do que eu, mas a nível daquilo que está na origem, na etiologia da doença, temos também muitas ideias e sabemos que isto é um longo caminho que se faz desde 1817 e que nós queremos que nos permita um dia chegar a um tratamento mais completo ou a uma eventual cura para a doença. E é nesse caminho que seguimos, todos em conjunto, investigadores fundamentais, investigadores clínicos, todos os agentes envolvidos nesta área, para que possamos dar melhores condições aos doentes e às suas famílias. É isso que todos queremos fazer em conjunto. Mas a evolução tem sido muito grande, de facto, sem dúvida, que hoje conhecemos mais sobre a doença e podemos já fazer mais do que podíamos há 20 anos atrás, sem dúvida. Joana, a mesma pergunta? No fundo, como disse o Tiago, não é? São 200 anos de conhecimento, muito do conhecimento clínico daquilo que são as manifestações da doença, não é? Inicialmente aquelas mais reconhecidas eram as alterações motoras, não é? Como o tremor, a rigidez, a lentificação dos movimentos, mas ao longo dos anos, e principalmente nestes últimos anos, temos vindo a perceber que existem uma série de outras manifestações que poderão ser mais difíceis de perceber ou não serem tão imediatas, que são aquilo que nós chamamos os sintomas não motores da doença, mas que têm também um grande impacto na qualidade de vida dos doentes. Sintomas como a depressão, como a dor, como as alterações urinárias, são também eles bastante importantes de serem considerados nas nossas consultas e muitas vezes porque as pessoas não os reconhecem como fazendo parte da doença, podem não espontaneamente os mencionar nas consultas. Daí que o nosso trabalho enquanto neurologistas seja perguntar ativamente às pessoas se efetivamente têm esses sintomas para podermos tratar a doença como um todo e não apenas os sintomas motores. No que diz respeito a outro tipo de avanços, não é? Temos a revolução da levodopa, da introdução da levodopa no tratamento destes doentes, mas ao longo destes anos temos assistido a uma série de desenvolvimento de outras moléculas e salientar a descoberta de um fármaco para a doença de Parkinson totalmente desenvolvido por equipas portuguesas, não é? O Picapone, que tem sido uma grande ajuda no tratamento destes doentes e que muito nos orgulha enquanto portugueses. E depois também uma série de outras terapêuticas não farmacológicas para as fases mais avançadas, que se calhar a doutora Margarida poderá falar a seguir. Portanto, tem sido muito aquilo que nós temos aprendido. Já conseguimos ajudar muitos doentes, mas infelizmente às vezes chega uma altura em que essa ajuda fica limitada, portanto ainda temos muito para andar nos próximos anos. Bom dia, Ana Margarida Rodrigues. A mesma pergunta, e já agora acrescentava também a essa pergunta o seguinte: nós temos números esmagadores
Em Portugal são cerca de 18 a 20 mil pessoas que sofrem da doença de Parkinson. Em todo o mundo os números são ainda maiores, 6 milhões de pessoas. Portanto, como é que se comentam estes números? Mas também queria que respondesse à questão inicial. Bom dia a todos. Eu se calhar começava por responder à primeira pergunta e realmente o Tiago e a Joana já abordaram muitos dos aspectos e realmente o que sabemos hoje é muito mais do que sabíamos há 200 anos. E realmente eu, como neurologista clínica, imagino-me um bocadinho afortunada por tratar hoje os doentes com Parkinson, porque felizmente temos já muitos medicamentos que permitem ajudar significativamente os doentes, conhecemos cada vez melhor como é que os doentes reagem a esses medicamentos, conhecemos cada vez melhor qual é o perfil adequado de medicamentos para cada doente e, como dizia a Joana, além dos tratamentos com medicamentos, com fármacos, temos hoje em dia vários tratamentos que nós chamamos invasivos, ou seja, tratamentos mais complexos para fases mais avançadas da doença, como a cirurgia de Parkinson, a estimulação cerebral profunda e tratamentos, por exemplo, com levodopa jejunal. E posso adiantar também que há ensaios clínicos na parte da terapia do Parkinson que estão a estudar outras formas de administração da levodopa, por exemplo, e tentar perceber de que forma é que isso pode modificar o comportamento da doença. E, portanto, eu diria que estamos ansiosos por ter cada vez mais armas disponíveis e, como diz o Tiago, eventualmente uma cura. Acrescentava ainda também que, em termos do que conhecemos do comportamento da doença, o avanço na genética também nos deu muito conhecimento sobre a forma como diferentes, nós às vezes dizemos que não parece haver só uma doença de Parkinson, parece haver muitas doenças de Parkinson, e o facto de hoje nós podermos identificar diferentes genes e podermos caracterizar doentes com base nos genes que eles possam ter alterados, a maior parte dos doentes não vai ter mutação genética nenhuma, é verdade, mas cerca de 10% dos doentes têm uma alteração genética, e a verdade é que nós conhecemos cada vez mais o papel dessas mutações genéticas, a forma como essas doenças se comportam e também nessa área a investigação em termos de tratamentos específicos, ou seja, medicamentos específicos para esses doentes também está a ser investigada. E portanto eu diria que vivemos numa época promissora em relação a conhecimentos e tratamentos da doença de Parkinson. Depois, em relação à prevalência, como o Carlos perguntava, realmente nós temos verificado que tem havido um aumento da prevalência da doença de Parkinson. Nos últimos anos houve alguns artigos que colocam ou que documentam a possibilidade deste aumento da prevalência não refletir só um envelhecimento da população, ou seja, parece que possa haver mesmo um aumento da prevalência da doença de Parkinson, e portanto é verdade, é um facto que é preocupante e que deve motivar ainda mais a nossa dedicação e a nossa investigação. Muito bem, eu iria já colocar-vos, não esquecendo os números, o Tiago e a Joana vão certamente comentar estes números esmagadores, mas eu ia colocar já uma questão quase, uma questão importante, que nós se calhar vamos aflorar um pouco mais à frente neste debate, mas que foi colocada já no nosso chat por alguém que diz que a doença de Parkinson pode levar à demência. É a pergunta que faz, diz ele que tem depressão e Parkinson e 69 anos. E faz uma segunda pergunta, se calhar muito pertinente. É aconselhável levar, digamos assim, a vacina da AstraZeneca? Tiago? Bom, eu começaria por pegar nos números. Os números são o que são. Eu não lhes chamaria esmagadores porque estão dentro daquilo que são os números normais em qualquer país, e convém aqui também não assustarmos as pessoas, não temos nenhum surto de Parkinson em Portugal, os números que temos são perfeitamente dentro daquilo que é expectável, daquilo que é a prevalência da doença em todo o mundo. Portanto, em Portugal estamos numa situação perfeitamente normal, ninguém deve ficar alarmado com isto. Como dizia a Ana Margarida. Eu penso que perdemos o contacto momentâneo com o Margarida. Tiago. Ok. Força, Tiago. Estão a ouvir? Eu dizia que a genética, como explicou a Ana Margarida, diz-nos que talvez tenhamos que ter uma visão um pouco diferente da doença de Parkinson,
como temos, aliás, noutras áreas, como no cancro, nós não tratamos todos os tipos de cancro da mesma forma. E aqui o que vai acontecer é que, à medida que vamos tendo novos fármacos e novas armas terapêuticas, se calhar vamos também classificar os doentes que têm aquele tipo de manifestação de sintomatologia que se enquadra dentro daquilo que nós classificamos como doença de Parkinson, mas talvez os possamos tratar de formas diferentes. E isto leva-nos então a esta pergunta que certamente depois a Joana e a Margarida irão aconselhar de uma forma mais clinicamente mais informada, mas o que este caso ou esta pergunta tem a ver com a possibilidade de vir a desenvolver demência. Nós sabemos de facto que em alguns casos de doença de Parkinson, a doença pode depois também manifestar-se com demência, mas isto não acontece em todas as formas e, portanto, o meu conselho é de que as pessoas não se preocupem com isto, porque não tem que acontecer a toda a gente. Se devem tomar a vacina ou não, eu deixo esta pergunta para a Joana e para a Margarida. Eu acho que, no geral, devemos todos ser vacinados, desde que os clínicos entendam que, em cada caso em particular, isto é adequado. E, portanto, essa resposta mais concreta deixo para quem é especialista. Joana. O Tiago já foi respondendo à primeira parte da questão da audiência. Efetivamente, realmente, nós naquilo que é a nossa prática clínica verificamos que algumas pessoas com Parkinson, à medida que a doença vai evoluindo, começam a desenvolver uma deterioração, uma demência. Não acontece em todos, mas também nós sabemos que a população em geral, que não tem Parkinson, também, à medida que a idade vai avançando, vai desenvolvendo ou pode desenvolver uma demência. E existem alguns fármacos dentro dos antidemenciais que nós temos à nossa disposição, que são mais aconselhados para as pessoas que têm demência associada ao Parkinson. São fármacos que, para além do benefício que têm no que diz respeito ao estabilizar ligeiramente a evolução das alterações cognitivas, também tem um grande benefício do ponto de vista motor. Portanto, mesmo que as pessoas venham a desenvolver uma demência, existem estratégias para nós podermos ajudar as pessoas nesse sentido. Mas não é algo, penso eu, que vale a pena as pessoas se preocuparem em demasia, a não ser pensarem em estratégias que podem fazer hoje que possam modificar isso, e nós já sabemos que, quer para as pessoas com Parkinson, quer para a população em geral, existem algumas estratégias que passam pela mudança de hábitos de vida, que todos devemos ter, no fundo, que promovem ou que diminuem a possibilidade de se vir a desenvolver uma deterioração, não é? São eles o exercício físico, é muitíssimo importante. É uma alimentação saudável, muito à custa daquilo que é a dieta mediterrânea, que passa muito pelos ômega 3, e até o café, mas o café com alguma moderação. Mas o café também, em alguns estudos, mostrou ter um papel protetor em termos de memória. Portanto, se todos nós podemos modificar o nosso estilo de vida neste sentido, quer tenhamos Parkinson, quer não tenhamos, poderemos estar aqui a modificar um bocadinho a possibilidade de virmos a desenvolver uma demência. No que diz respeito à vacina, pronto, e a pergunta falava naquela que tem sido a vacina um bocadinho mais controversa, que é a vacina da AstraZeneca. Pronto, existem efetivamente alguns casos de tromboses associadas a esta vacina. Pronto. Mas quando nós comparamos com os riscos de trombose associados a outras terapêuticas, como seja, por exemplo, os contracepcionais, a pílula, o risco de trombose com a vacina da AstraZeneca é mais baixo do que o risco de trombose com pílula. Aquilo que nós temos que pensar é que é muito maior o risco de podermos ter uma complicação de uma forma grave de Covid, e as formas graves de Covid muitas vezes também passam por tromboses, do que termos uma trombose associada à vacina. Portanto, o meu conselho pessoal
e com uma grande esperança de podermos parar com esta pandemia em breve, é que todas as pessoas, assim que forem vacinadas, chamadas para a vacina, que avancem nesse sentido. Ana Margarida Rodrigues. Como a Joana já explicou muito bem, realmente em alguns doentes com Parkinson podemos verificar a evolução para deterioração cognitiva, não em todos, e realmente se há alguma coisa que podemos fazer é ter um estilo de vida saudável, não fumar, reduzir o consumo de álcool, fazer exercício físico, que além de ajudar a prevenir a deterioração cognitiva é também, e nós sabemos, muito importante no controle e no aumento da qualidade de vida dos doentes com Parkinson. E eu acrescentaria que houve um estudo muito interessante que verificou também que a quantidade ou a nossa atividade social, ou seja, a quantidade de pessoas com quem nós falamos, o envolvimento em várias atividades sociais, parece ser também protetor, particularmente a partir da meia-idade, parece ser protetor para a demência. E eu começava já a apontar que realmente um dos grandes problemas desta pandemia é que nos tirou a parte da convivência social e nesse sentido está a limitar um bocadinho este fator que é realmente protetor de deterioração cognitiva. E portanto, em relação à vacina, a vacina está recomendada, não é? Todas elas, independentemente da marca. Houve algumas precauções em alguns países por causa dos casos de trombose que surgiram, mas na realidade são casos de trombose que surgem. Este tipo de tromboses parece ser muito parecido com o que aparece, por exemplo, com o uso de heparinas, que é um tipo de anticoagulante, e a verdade é que nós continuamos a usar heparina. Ou seja, a heparina dá uma trombocitopenia, pode dar depois complicações trombóticas associadas nesse sentido. Mas a verdade é que até ao momento, e as entidades competentes teriam suspendido a vacinação se considerassem que isso seria realmente perigoso para os doentes. Portanto, o conselho é realmente que as pessoas sejam vacinadas. Eu aproveitava só aqui, Carlos, porque aqui entra a matemática. Eu acho que aqui o que temos que perceber é que estamos numa situação em que tudo é escrutinado ao mais ínfimo pormenor, não é? E nós estamos numa situação em que estamos a aplicar milhões e milhões de vacinas, porque estas vacinas, como todos sabemos, não são aplicadas só em Portugal, e desta vacina da AstraZeneca foram aplicados já muitos milhões de vacina por todo o mundo, e o que temos aqui é de usar a matemática para nos dizer, dentro de todos os milhões de vacinas que foram aplicados, quantos casos é que nós tivemos que podemos, de facto, associar à toma da vacina. Porque depois também há casos que podem acontecer de pessoas que, por acaso, tomaram a vacina e que tiveram esse episódio de trombose e que pode não estar associado à vacina, não é? Portanto, aqui a matemática é fundamental, como em todos estes estudos clínicos, porque é através da matemática que nós podemos aferir se o benefício supera, então, largamente o risco, que é aquilo que se pretende com qualquer ensaio clínico, qualquer utilização de um fármaco. E, portanto, é neste contexto que devemos pensar, confiando nas instituições que fazem estas avaliações, não fazem isto de ânimo leve, não é? Se nós confiamos nestas instituições quando tomamos um ibuprofeno, um Benuron, não é? Temos que confiar também nas avaliações que fazem para medicamentos como estes, que surgiram de uma necessidade diferente que todos vivemos e que todos queremos ultrapassar, mas se estes fármacos, se estas vacinas são aprovadas, elas foram escrutinadas também com grande detalhe por especialistas e que nós temos em quem temos que confiar. Muito bem. Vamos continuar neste tema. De qualquer forma, eu queria deixar aqui, digamos, duas questões numa só, porque eu penso que será um tema que poderia perfeitamente, como aconteceu ontem no Controvérsias, não é? Se a doença de Parkinson começa no intestino, esta pergunta também é capaz de ser pertinente. Não sei se divide os médicos, se divide os cientistas, mas a pergunta é muito clara. Será que a doença de Parkinson tem cura ou não tem cura? Joana, uma pergunta difícil.
É difícil. Respondendo hoje, né, dia 11 de abril de 2021, não tem cura, mas tem tratamento. Pronto, e tem muitos tratamentos. E também, se formos a ver naquilo que é isto, eu digo isto muitas vezes aos meus doentes, assim, em medicina, o que é que nós temos cura? Para as infecções, não é? Ou para um grande número de infecções, tomamos antibiótico, ou acabamos a caixa e ficamos bem. Algumas patologias cirúrgicas, não é? Temos uma apendicite, somos operados, ficamos sem o apêndice e se calhar ficamos sem Parkinson, mas isso é outra conversa. Mas, portanto, em medicina não são assim tantas as patologias que têm cura, não é? A hipertensão arterial não tem cura, mas tem tratamento, a diabetes não tem cura, tem tratamento, a dislipidemia tem tratamento. E a doença de Parkinson, neste momento, não tem cura, mas tem muitos tratamentos, não é? Nós temos vários fármacos disponíveis, temos as opções avançadas, que a doutora Margarida falou há bocadinho, portanto, acho que não tendo cura, temos muitas formas de aumentar a qualidade de vida destas pessoas. Claro que nós gostaríamos, não é, de lhes dar um remédio tipo antibiótico que elas tomavam durante 2 semanas e ficavam bem, mas não é? É uma doença que é preciso as pessoas virem periodicamente à consulta, não é? Ao neurologista, para nós irmos aferindo de que forma é que elas estão a evoluir e para irmos ajustando a medicação. E isso acaba também por fazer com que se desenvolva uma grande relação entre os doentes e o respectivo médico. Porque nós conhecemos uma pessoa com 60 anos, que é normalmente a idade em que estas doenças se desenvolvem, e acompanhámos-las ao longo de toda a vida. E tentamos nós nunca deixar de estar presentes. Portanto, agora não tem cura, eu espero que no futuro equipas de cientistas como aquela liderada pelo Tiago nos ajudem a descobrir uma forma de curar estas pessoas. Ana, e já agora com matemáticos, nessa investigação. Eu passaria, Tiago e Ana Rodrigues, querem pegar querem responder a esta pergunta complexa? Se calhar começava eu para acrescentar um bocadinho a parte clínica. Eu concordo com a Joana. Eu habitualmente, quando estou a explicar o diagnóstico, depois todas as possibilidades de tratamento que nós temos, começo por aí, por dizer que infelizmente o Parkinson hoje em dia ainda não tem cura, mas tem muitos tratamentos e os tratamentos são muito satisfatórios e nós conseguimos ajudar muito os doentes com Parkinson e realmente temos hoje ao nosso dispor já muitas alternativas terapêuticas que ajudam a controlar os sintomas da doença. E portanto agora passo a palavra à esperança, que é quem investiga a doença e que espero num dia nos traga uma cura. Bom, eu de facto, o meu trabalho tem-se centrado no estudo daquilo que pode estar na origem da doença de Parkinson. É um trabalho que é extremamente complexo e por isso não o faço sozinho, faço com matemáticos, com colegas especialistas da neurologia e de muitas outras áreas, porque percebemos que, dada a complexidade do problema, precisamos de valências, de experiência destas áreas todas diferentes, mas que no final nos permitem trabalhar em conjunto para ir mais fundo na compreensão daquilo que está, ou que pode estar na origem da doença. E eu aproveitava aqui esta pergunta para tocar já numa pergunta que foi colocada no chat e que toca também com esta ideia de cura e tratamento, não é? Temos aqui um caso de uma pessoa que tem 54 anos, foi diagnosticada pela primeira vez com 45, portanto há 9 anos. Trata-se de uma forma de doença de Parkinson de início precoce, não é tão normal pessoas com esta idade serem diagnosticadas com doença, mas acontece. E o que nós sabemos é que quanto mais cedo formos capazes de diagnosticar a doença, maiores vão ser as possibilidades de ajudarmos as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor e mais acompanhada pelos especialistas. Portanto, a ideia também na investigação é que nós sejamos capazes de diagnosticar e detectar aquele. Penso que perdemos contacto. Tiago, força.
Eu peço desculpa, a rede não está muito estável, mas eu dizia que, então, o que nós queremos também na investigação é ser capaz de detectar aqueles sinais da doença que se manifestam antes dos sintomas típicos, que são os sintomas motores, e que nos permitem ter mais chances de intervir e de encontrar formas de intervenção que possam, talvez um dia, ser capazes de travar a progressão da doença. E isso seria um avanço tremendo, não é? Se nós conseguirmos detectar a doença numa fase muito precoce, em que se tiver algum fármaco ou a progressão da doença nessa fase, será já um avanço muito significativo. E daí que seja importante as pessoas estarem atentas aos sinais da doença, consultarem, se sentirem confortáveis opiniões de especialistas diferentes, mas irem trabalhando com o seu especialista no sentido de irem utilizando os vários fármacos que existem, como a Joana e a Margarida explicaram, e que estão à disposição dos neurologistas e dos doentes, para manterem a sua qualidade de vida o mais alto possível. Muito bem, eu tenho aqui também no chat uma excelente pergunta do Jorge Simões, que eu não sei a resposta. Bom dia, a matemática pode ajudar a perceber quando vai existir cura? Eu não sei a resposta, mas sei de uma coisa. O matemático francês Jean-Pierre Serre, ele referiu uma vez, disse que quanto ao lugar da matemática em relação às outras ciências, a matemática pode ser vista como um grande armazém cheio de prateleiras. Os matemáticos colocam lá as coisas nas prateleiras e garantem que elas são verdadeiras. Eles também explicam como usá-las e como reconstruí-las. As outras ciências chegam e usam-nas em proveito próprio. Os matemáticos não estão preocupados com o que elas tiram, nem o que fazem com elas. Bom, eu tive que ler esta, não sei esta frase toda de cor, mas eu acho esta frase uma delícia, ou seja, nós os matemáticos, de facto, garantimos que descobrimos algo, colocamos nessas prateleiras e depois as outras ciências têm que, de facto, ir buscar, e neste caso a neurociência, o caso do Tiago, o caso da Joana e da Ana Margarida, têm que ir buscar, digamos, esta matemática que existe, e já eu penso que vou dentro de alguns momentos também dar aqui, digamos, talvez o meu maior contributo enquanto matemático neste debate, ao falar de quaterniões e na esperança que os quaterniões podem trazer, no caso das neurociências, e portanto, de facto eu não sei a resposta a esta pergunta, porque não depende dos investigadores na área da doença de Parkinson, mas na realidade, neste momento a matemática, eu poderia já avançar, há um conteúdo muito importante, que é um conteúdo bebé, digamos assim, da matemática, só tem 200 anos, comparados, por exemplo, com a geometria de Euclides ou de Pitágoras, que tem mais de 2000 anos. De facto, este conteúdo foi descoberto, os quaterniões foi descoberto por um senhor chamado William Hamilton, um senhor irlandês, que dedicou praticamente a sua vida aos quaterniões. E eu vou tentar num minuto ou dois, para a nossa plateia, tentar explicar o que é que os quaterniões representam neste momento, ou que podem representar em muitas áreas, e só a título de exemplo, nós temos a medicina, temos a aeronáutica, temos a engenharia espacial, temos todas as áreas que neste momento estão a desenvolver-se. Eu posso dar um pequeno exemplo. Neste momento a NASA está a desenvolver robôs para que a NASA, como sabem, está a tentar colocar em Marte astronautas, não é? E mesmo se enviar para a Lua, para o espaço astronautas. A NASA está neste momento a desenvolver um pequeno robô que vai demorar ainda muitos anos até ficar pronto, digamos assim, mas no momento em que a NASA tiver condições para enviar para Marte astronautas, vai enviar também um robô, porque eles vão ficar lá meses e meses, para se algum astronauta tiver algum problema com
tiver que ser operado na nave espacial, ele vai ser operado a partir da NASA, a partir dos Estados Unidos, vai ser com a ajuda do robô e com os outros astronautas, provavelmente poderá ir também um médico nessa expedição, ele vai ser operado à distância através desse robô, e esse robô o que é que contém? Contém no seu software os quaterniões. O que é que os quaterniões fazem? Fazem uma coisa muito simples. Imaginem que toda a gente tem a ideia que os robôs se movem por rigidez, não é? Os movimentos dos robôs são movimentos muito rígidos, muito duros, muito complexos. E neste momento todos os grandes países, as grandes potências, estão a tentar fazer com que os robôs sejam mais humanos, mais humanoides, ou seja, basicamente fazer com que os robôs, ao mexerem-se, ao mexer a mão, ao mexer o corpo, ao fazer principalmente as rotações, nós olhemos para os robôs e vejamos humanos, ou seja, não vejamos aquela dureza, aquela rigidez, que é aquilo que um doente, penso eu, de Parkinson, e depois vou-vos pedir para comentar, tem de facto estes problemas de movimentação. E na realidade os quaterniões são incluídos no software, foram descobertos por este senhor, e o que eles fazem basicamente é, por exemplo, numa mão robótica, fazer com que as rotações dessa mão se façam de uma forma natural, se façam de uma forma humana. E isto é que é interessante. E, portanto, nós neste momento, por isso é que eu dizia que isto é um conteúdo perfeitamente bebé, porque tem que haver um grande investimento nesta área, porque neste momento, e vou finalizar para já, digamos, este meu bocadinho, para dizer que hoje em dia nós já não vemos filmes, por exemplo, da Pixar, sem quaterniões. Ou seja, hoje em dia vemos filmes em 3D, no cinema, etc., que são feitos totalmente por quaterniões, ou seja, nós olhamos para as figuras, por exemplo, o caso do Rei Leão, nós olhamos para os desenhos animados e vemos autênticos humanos a mexerem-se ao nível das rotações. E, portanto, eu penso um bocadinho mais à frente, vou explicar mais um bocadinho o que são quaterniões, mas eu gostava que a Joana, a Margarida e o Tiago comentassem esta situação, antes para dizer o seguinte, porque a matemática... Quaterniões não, Carlos, que a gente não sabe o que é, desculpe. Não, eu sei, mas se for cinemeta a gente fala. mas de facto, mas mas gostava que comentassem esta minha afirmação, que pode ser, é apenas uma afirmação de um matemático, que é, se a medicina, se a ciência conseguisse arranjar, digamos assim, uma luva ou uma meia para colocar, por exemplo, num doente com Parkinson, robótica, não é? Que permitisse com que ele fizesse movimentos essenciais à vida humana de uma forma mais fácil, mais humana, para recuperar aquilo que se calhar na infância e anteriormente, antes da doença de Parkinson, tinha, com quaterniões, se viam essa situação, seria possível criar essa, digamos, entre aspas, mão robótica, essa luva, essa meia, seria possível. Eu penso que este será o meu maior contributo neste debate, que gostaria que comentasse. Eu posso começar por comentar, Carlos. Nós temos hoje em dia disponíveis aquilo que nós chamamos os wearables, do inglês, são no fundo dispositivos eletrónicos que existem, desenvolvidos pela engenharia biomédica para tentar ajudar doentes ou não doentes, mas pessoas com várias dificuldades. Na doença de Parkinson, estes dispositivos até ao momento têm sido desenvolvidos mais no sentido de tentar detectar as variações do estado motor do doente ao longo do dia, ou seja, tentar detectar quando é que o doente está on, quando é que o doente está off, quando tem documentos, e desta forma, eventualmente, num futuro que eu considero relativamente breve, esta informação até chegar ao médico e nós podermos perceber como é que o doente se está a comportar durante o dia, como é que está a responder à medicação, e nesse sentido estes dispositivos são extremamente úteis. Em relação ao que o Carlos disse, é realmente ambicioso e eu diria que assim num futuro próximo desconheço que seja possível que isso aconteça, mas realmente esperamos que um dia os dispositivos possam ajudar mais do que apenas a reconhecer sintomas, eventualmente até
ajudar a ultrapassá-los. Joana? Pegando naquilo que a Margarida estava a dizer, acho que é a altura de podermos responder aqui a uma das primeiras questões que nos foi colocada. Não é? Nós sabemos que ao longo do dia, particularmente a partir de uma determinada altura da evolução da doença, o dia das pessoas com Parkinson não é aquilo que nós dizemos homogéneo, as pessoas não estão sempre da mesma forma. O que é que acontece a estes doentes que sentem e que sabem isto muito melhor do que eu, porque eles é que o sentem? Tem alturas em que, habitualmente, quando chega a altura de tomar a medicação, começam a ficar mais presos, a tremer mais e mais parados, não é? No fundo parece que o corpo dá o sinal que está na altura de de tomar a medicação, mas às vezes ainda falta uma hora para aquilo que é o esquema que nós determinamos. E noutras ocasiões aquilo que acontece, que é mais raro, mas pode acontecer, é que as pessoas ficam com um excesso de movimentos. Pronto, ficam com movimentos involuntários, parece que estão sempre a dançar. Isso habitualmente acontece quando a medicação está no pico do seu efeito, mas noutras circunstâncias, como acontecia aqui numa das perguntas, pode acontecer mais quando está a chegar à altura de tomar a medicação. Pronto, isto é muito importante para os neurologistas perceberem de que forma é que estas flutuações vão acontecendo ao longo do dia das pessoas, porque os ajustes da medicação, que são muito variáveis e que podem passar por diferentes abordagens, podem melhorar muito a qualidade de vida destas pessoas, mas nem sempre as pessoas conseguem nos expressar exatamente aquilo que sentem. E às vezes nos 20 minutos das consultas, ou meia hora, a gente pode não conseguir ficar com essa noção. E aí eu penso que estes dispositivos nos iam ajudar bastante, podendo registar diferentes formas, se as pessoas estão mais a tremer, com uma lentificação maior dos movimentos, ou se por outro lado estão com esses movimentos excessivos, a relação desses períodos ao longo do dia, para que o neurologista pudesse, tendo em consideração todos estes registros, no fundo, as pessoas com diabetes que têm aquelas maquinetas que até já avisam como é que está a glicemia ao longo do dia, e nós conseguíssemos perceber de que forma é que essas variações vão acontecendo em relação com a medicação, para depois podermos ajustar essa medicação. São várias as estratégias que podem ser feitas, e o meu conselho é que as pessoas transmitam isso ao seu neurologista, que ele saberá qual a melhor abordagem para a pessoa em questão. Não há uma resposta certa para todas as pessoas, não é? Porque nós não somos todos iguais, mas o mais importante é transmitirem toda essa informação de como são os dias aos vossos neurologistas. Tiago? Eu queria pegar aqui nos quaterniões do Carlos e pedir ao Carlos então para trabalhar arduamente nos quaterniões e nos trazer aqui novas soluções. Mas brincadeiras à parte, bom, nós sabemos que este tipo de informação que a investigação fundamental nos traz é muitas vezes útil só muitos anos mais tarde, não é? E dos quaterniões, como o Carlos explicou, não é uma ideia nova, é algo que já vem sendo estudado há muitos anos. E agora então tem estas aplicações, quer nas animações 3D, quer nas idas ao espaço. Portanto, agora começamos a ter formas de aplicar este conhecimento fundamental que a matemática nos traz. E, portanto, neste contexto, o que eu diria é que também a resposta a uma das perguntas, será que a matemática nos vai ajudar a prever quem pode vir a ter doença de Parkinson? Certamente que sim, no sentido em que nos vai permitir usar algoritmos que vão ser a base de estratégias de inteligência artificial, que vão ser mais capazes do que nós somos atualmente em integrar todo o conhecimento e toda esta informação que os sistemas que a Margarida falou, os wearables, vão podendo coletar durante o dia, enquanto os doentes utilizam estes dispositivos, e vão poder integrar esta informação, até no sentido de prever, de alguma forma, a evolução da doença. E talvez seja então possível desenvolver dispositivos que os doentes podem usar no seu corpo e que possam, de alguma forma, ajudar a ultrapassar algumas das barreiras, das limitações que nós sabemos que surgem em determinados períodos.
de medicina vai poder usar para iniciar um movimento, por exemplo. Eu penso que aqui a ligação falhou outra vez, mas penso que estes dispositivos que a matemática, o conhecimento fundamental que a matemática nos pode trazer, podem vir a ser muito úteis, não só na doença de Parkinson, mas em toda a medicina no geral. E nós sabemos, e temos tido várias sessões em que de facto já se fala sobre a inteligência artificial e de que forma é que a inteligência artificial pode ser usada pelos clínicos no sentido de ajudarem a prever e a darem um melhor tratamento aos seus doentes. Portanto, isto vai ser realidade e estamos a avançar nesse sentido. Muito bem, são 10 horas e 48 minutos. Nesta altura, só para referência, nós temos cerca de 100 participantes neste debate e queria também agradecer a todos que estão a presenciar este debate, porque de facto é um tema extremamente importante e obrigado por estar também desse lado. Eu iria só fazer aqui um comentário, talvez a questão dos 4 milhões fosse aplicável ao desenvolvimento de dispositivos que ajudassem relativamente ao freezing da marcha. De qualquer forma, eu há pouco fiz, quando fiz a referência inicial, que estes números seriam esmagadores no sentido porque tratar um doente com Parkinson é de facto muito complicado, deve ser deve ser um doente muito difícil de tratar no sentido médico, no sentido estrito da palavra, e por isso é que, e depois também por outro lado, se temos 20 mil pessoas com Parkinson, outras pessoas indiretamente, no caso das famílias que estão diretamente relacionadas com esses doentes, também sofrem imenso e portanto estamos aqui a falar de uma franja bastante mais alargada. Joana, tratar um doente com Parkinson, o neurologista tem mais dificuldades, provavelmente, outras áreas. É uma resposta, é uma pergunta com rasteira. Não, há várias áreas, a neurologia é uma área complexa. Pronto. E há várias doenças neurológicas que são muito complexas. Eu não diria que a doença de Parkinson é mais complexa do que outras doenças neurológicas, também bastante debilitantes. Portanto, no que diz respeito ao freezing da marcha e aos wearables, está uma questão super interessante, não é? Porque nós sabemos que as pessoas que têm freezing, e para quem não sabe, o freezing é um fenómeno em que de repente as pessoas ficam como se fosse com os pés colados ao chão. E não conseguem levantar. Isso pode levar a que as pessoas caiam, porque se acontece de repente, o pé cola no chão e a pessoa acaba por cair. Nós sabemos que uma das formas de ultrapassar esses fenómenos, existem algumas terapêuticas de resgate, em que as pessoas, se isso acontece, podem fazer assim uma medicação em SOS, mas nem todas as pessoas poderão beneficiar dessa medicação, mas uma das formas de melhor ultrapassar isso é nós fazermos com que o andar deixe de ser um mecanismo automático, não é? Nós caminhamos sem pensar, e isso são umas zonas do cérebro que são chamados gânglios da base que tomam conta desses mecanismos, mas fazermos com que o andar deixe de ser automático e as pessoas passem a pensar em caminhar. Isso vai buscar outras estruturas cerebrais e muitas vezes dessa forma as pessoas conseguem ultrapassar esse freezing. Aquilo que nós sugerimos muitas vezes aos doentes é que marchem nessas alturas, porque marchar tem que pensar, levam os joelhos e conseguem ultrapassar. Uma das formas também de ultrapassar esse freezing e que no fundo obriga as pessoas a pensar é colocarmos o nosso pé à frente do pé da pessoa e ela depois tem que no fundo marchar para ultrapassar isso e consegue desbloquear. Existem algumas ferramentas, algumas bengalas ou uns dispositivos com umas luzes infravermelhas que fazem isso mesmo. Pronto, mas penso que seria algo muito interessante de se desenvolverem dispositivos um bocadinho mais avançados que fizessem com que as pessoas, ao obrigar a pensar em caminhar, conseguissem ir buscar então essas áreas do nosso córtex cerebral para ultrapassar esses períodos. Margarida, oficialmente atingimos agora os 100 participantes. Eu já coloquei, digamos, as perguntas que tinha aqui para fazer até final do debate, já escolhi de lado porque nós temos tantas perguntas para responder
que eu não sei se vamos consegui-lo fazer e, portanto, em relação ao guião que eu tinha para este debate, eu vou ter que, vai ter que ficar para outro dia. Ana Margarida, vamos à resposta? Sim, em relação à pergunta que está colocada, se a medicação deve ser introduzida o mais cedo possível ou o mais tarde possível. O que nós sabemos hoje em dia, ou voltando atrás um bocadinho, durante muitos anos nós tínhamos a dúvida se a medicação, particularmente a levodopa, podia antecipar ou fazer com que certas complicações da doença pudessem aparecer mais cedo. Nós hoje temos dados concretos que nos permitem dizer que não é isso que acontece, ou seja, é a própria evolução da doença que vai fazer com que essas complicações aconteçam. Portanto, não temos base científica nenhuma para não medicar um doente com o intuito, eventualmente, de prevenir alguma complicação que pudesse aparecer. Em relação a esta pergunta em concreto, o que eu responderia é os sintomas Há outra questão que nós já respondemos antes, que é o Parkinson não tem cura. Ou seja, se algum dos medicamentos curasse, nós tínhamos que dar esses medicamentos imediatamente, mas o que os medicamentos fazem, e fazem-no muito bem, é controlar os sintomas. Portanto, normalmente, eu diria que a maior parte das vezes que um doente nos procura é porque tem algum sintoma ou que o preocupa ou que o incomoda. Quando é um sintoma que o preocupa, mas não o incomoda, e o doente vive o dia a dia sem sentir qualquer limitação desse sintoma, é perfeitamente lícito nós não darmos medicamentos nessa fase. Quando os sintomas incomodam o doente, quando o doente deixa de conseguir fazer algumas coisas ou tem mais dificuldade em fazer algumas tarefas do dia a dia por causa desses sintomas, então eu diria que não temos motivo nenhum para protelar o início da medicação. Tiago. Eu aqui não posso opinar ao nível da medicação, não é? Isso deixo para a Joana e para a Margarida. Mas há de facto aqui muitas questões que estão a surgir, nomeadamente uma delas que eu estava até a começar a responder aqui no chat, que tem a ver com aquilo que nós propusemos como tema para este debate, que é a relação com a Covid-19. E uma das perguntas aqui colocada é se, face aos dados disponíveis, se há alguma evidência de que as sequelas neurológicas do Covid-19 possam afetar negativamente os doentes de Parkinson que tenham tido Covid. Ora bem, nós temos que perceber, continuar a perceber que o conhecimento que temos da Covid-19 é um conhecimento recente, que tem neste momento pouco mais de um ano. E, portanto, isto significa que estamos todos os dias a aprender, à medida que novos estudos vão saindo, à medida que colegas de diferentes especialidades vão percebendo relações entre a Covid-19 e as doenças em que trabalham, o nosso conhecimento vai avançando e temos muita gente na área das doenças do movimento e na área da doença de Parkinson em particular, muito atenta a qualquer possível relação entre a Covid-19 e a doença de Parkinson. O que nós sabemos é que, em alguns casos de pessoas que tiveram Covid-19, há sequelas, mas há muitos casos, e felizmente é a maior parte dos casos, não há grandes sequelas. Portanto, aqui logo para explicar que nem toda a gente que teve Covid-19 vai ter sequelas da doença. Naqueles que tiverem sequelas, que se podem manifestar, ainda não sabemos por quanto tempo, não sabemos se são totalmente reversíveis ou não, esperamos que sim, com o tempo, então poderá haver também casos em que haja uma relação ou um agravamento de sintomas da doença de Parkinson. Mas isto tudo ainda está numa fase muito empírica em que nós não percebemos muito bem o que é que pode explicar este possível agravamento que, mais uma vez, não acontece em todos os casos. Portanto, se algum doente que nos está a ouvir tenha tido Covid-19, não deve imediatamente preocupar-se com sequelas, porque não quer dizer que as venha a ter. Mas aqui deixaria então para a Joana e para a Margarida, que seguem doentes, que certamente podem já ter visto os seus doentes que tenham tido Covid e poderão responder de uma forma mais informada a esta pergunta. Ora bem, posso começar eu por responder. Eu julgo que, Joana, por favor, corrija-me se eu estiver errada, nós não temos conhecimento que haja nenhuma consequência específica do Covid nos doentes de Parkinson, nem consequência, nem risco particular
para os doentes de Parkinson, ou seja, não vão ter mais probabilidade de ter Covid, nem de ter complicações do Covid. Aliás, a estratégia de vacinação e os grupos prioritários não prevêem incluir a doença de Parkinson nesses grupos e, portanto, daí nós podemos inferir que realmente a doença não coloca as pessoas em risco de terem complicações específicas. O que eu realmente tenho verificado, mas isto acontece com qualquer intercorrência, ou seja, com qualquer doença que se sobreponha à doença de Parkinson, pode acontecer que transitoriamente os doentes sintam que estão um bocadinho piores, ou seja, sentem que estão um bocadinho mais cansados, até porque é um dos sintomas de Covid e pode dar dores musculares também, e portanto acaba por ter alguns sintomas que se sobrepõem aos sintomas da doença de Parkinson, e nesse sentido o que eu tenho visto nos meus doentes que tiveram Covid é que realmente durante 2, 3 meses sentem-se um bocadinho mais cansados, às vezes com um bocadinho mais dificuldade em andar, do que antes da infecção. Mas habitualmente são sintomas transitórios e que resolvem com o passar do tempo. Não sei se a Joana sentiu o mesmo. Sim, Margarida. Existem assim, há alguns estudos que tentaram ver se alguns dos fármacos que nós utilizamos para a doença de Parkinson até podem constituir uma proteção na Covid, mas como disse o Tiago, é pouco tempo ainda que temos, ainda não temos resultados desses estudos. Aquilo que eu diria, do que as pessoas com Parkinson mais têm sofrido com esta pandemia é com o isolamento e com a falta de exercício, a falta de fisioterapia. Indo de encontro a uma das questões que há bocadinho foi colocada, a pessoa com Parkinson que neste momento está em casa e que para além de outros motivos não tem saído à rua por causa da pandemia, não é? Muitas das pessoas com Parkinson ficaram sem as suas fisioterapias, com Parkinson e com outras doenças, e nós verificamos algum agravamento motor pela ausência do exercício, que tínhamos dito há bocadinho que é tão importante. O facto das pessoas estarem mais em casa, estarem mais paradas, de não caminharem tanto, o facto de estarem longe, muitas pessoas com Parkinson habitualmente são pessoas com mais idade, estarem longe dos netos, que têm que ir para a escola, faz com que fiquem mais isoladas e mais tristes. Eu acho que é mais, até neste momento, a esse nível, que de uma forma mais imediata nós vamos vendo as consequências desta pandemia, não tanto nas sequelas que a infecção trará consigo, que isso ainda não conseguimos saber, mas do ponto de vista imediato sabemos que esta pandemia levou à perda destas fisioterapias, levou à perda dos relacionamentos sociais que são tão importantes, mas no fundo isso foi importante porque aquilo que é o nosso objetivo maior neste momento é cortar as cadeias de transmissão e à custa de algum isolamento e de perdas de fisioterapias, aquilo que nós pretendemos agora é evitar que as pessoas morram com as formas graves desta doença. E acho que efetivamente é isso que no que diz respeito à Covid, que de uma forma mais imediata nós poderíamos dizer. Pegando numa outra questão, se me derem licença, alguém perguntava como é que era feito o diagnóstico desta doença, não é? E o diagnóstico desta doença é um diagnóstico clínico, portanto é um diagnóstico que é feito pelos médicos, pelos neurologistas, com base naquilo que são as queixas das pessoas e com base naquilo que é observado no exame neurológico. Nós sabemos que há sintomas que nós chamamos de sintomas cardinais da doença de Parkinson, não é? Que é a bradicinésia, a lentificação dos movimentos, o tremor, a rigidez e algumas alterações da marcha. E é assim que é feito o diagnóstico. O facto, não existem vários exames que nós fazemos, mas no fundo são exames para excluir causas alternativas de parkinsonismo, porque parkinsonismo e doença de Parkinson não é bem a mesma coisa, ou não é a mesma coisa. O diagnóstico da doença de Parkinson em si é um diagnóstico que é o médico que faz com base naquilo que observa. Isso pode causar alguma ansiedade nas pessoas e pode causar às vezes correr várias capelinhas para perceber o diagnóstico. Quando as pessoas podem ter alguma dificuldade na aceitação de um diagnóstico destes, particularmente se for numa fase precoce, que é rara, mas que pode acontecer, o facto de não haver um exame, que não há, que diga você tem Parkinson, não existe. Não, é a opinião do médico.
que faz esse diagnóstico. Os exames que nós fazemos, como a ressonância, permitem-nos perceber algumas causas alternativas de sintomas tipo Parkinson, como podem ser pequeninos AVCs, e isto vai de encontro a uma outra questão. Nós sabemos que pessoas que têm pequeninos AVCs na região dos gânglios da base podem ter sintomas tipo Parkinson. Não é uma doença de Parkinson, porque na doença de Parkinson nós temos a perda de uma substância que é a dopamina, mas pelos pequeninos AVCs as pessoas têm sintomas de tipo Parkinson. E daí que nós façamos sempre, ou muitas vezes, uma TAC, uma ressonância, para excluir essas causas alternativas. Existem uns outros exames mais complexos e mais caros, como é o DaT-scan, que por vezes é feito, mas também esse exame não nos dá o diagnóstico de Parkinson, dá-nos o diagnóstico de parkinsonismo. Portanto, passa muito por aquilo que é a observação do neurologista, e acho que nesses casos é muito importante uma relação boa e uma relação de confiança com o médico, porque efetivamente é por aí que passam estes diagnósticos. O Carlos está com o micro desligado, Carlos. Enquanto o Carlos Peço diz, desculpa. Ok. ia só Força, aproveitar Tiago. para responder aqui a uma pergunta também que foi colocada, que provavelmente é uma pergunta comum a muita gente, em que tem um pai ou a mãe com a doença e que ficam na dúvida se haverá algum teste que podem fazer para saber se poderão vir a ter a doença ou não. E aqui, para dar uma resposta muito geral, nós o que sabemos é que as formas familiares da doença de Parkinson são, apesar de tudo, raras. A maior parte dos casos são esporádicos, aquilo que os clínicos chamam idiopáticos, mas podemos usar a palavra esporádica aqui para dizer que não tem uma origem genética ou ambiental conhecida, porque também pode ter uma origem, o parkinsonismo pode ter uma origem ambiental. Portanto, no geral, as formas familiares são raras e apenas em 5 a 10% dos casos pode então haver uma componente genética. O que eu sugiro é que estejam atentos, não podemos excluir à partida sem outros tipos de estudos, mas não há um estudo que nos diga definitivamente se a pessoa vai ter doença de Parkinson ou não. Isso não existe ainda atualmente. Mesmo o estudo genético não diz que a pessoa vai ter a doença de Parkinson, pode ter um fator de risco e pode não ter a doença. Mas o que deve ser mais preocupante não é se tiver o pai ou a mãe com a doença, mas se tiver vários exemplos na família de pessoas que tenham de facto a doença, ainda que, e aí a matemática entra outra vez, ao nível das probabilidades, não seja impossível de que na mesma família existam vários casos, ou mais do que um caso, de pessoas que por acaso têm a doença, mas que não têm uma forma familiar. Portanto, o mais provável é que quando existe o pai ou a mãe que tem a doença, não seja uma forma familiar. Se houver então várias pessoas na família, um avô, tios, aí então se calhar vale a pena com um neurologista decidir se faz sentido fazer uma investigação mais profunda para ver se na família existe um risco acrescido de poderem vir a ter a doença. Bom, eu diria nesta fase, eu vou fazer aos três uma pequena provocação. Eu diria que os problemas são oportunidades não reveladas. E mesmo na matemática, as pessoas às vezes julgam que a matemática é uma coisa exata, etc. Nós também temos muitos problemas em aberto, e quem os quiser estudar, aliás, há problemas que quem os conseguir descobrir conseguem garantir na sua conta bancária cerca de $1 milhão. Portanto, se algum dos três quiser tentar, aliás, a provocação é esta, como sabem, nos Estados Unidos existem os americanos fazem estatísticas para tudo, não é? Quer dizer, e portanto, no final da década de 90, no início dos anos 2000, fizeram uma estatística que diziam que os médicos, os licenciados em medicina, os médicos que tiravam uma segunda licenciatura, a grande percentagem era a licenciatura em matemática. E, portanto, esta é a pequena provocação. Vocês estão tentados
a um dia destes tirar uma segunda licenciatura. Ainda há dias falava com um médico, um oftalmologista, falava com ele, e ele inscreveu-se na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no departamento precisamente em matemática, mas diz ele, eu nem quero tirar a licenciatura, eu só quero aprender mais um pouco. Portanto, esta é a provocação que eu vos deixo, apenas para vos dizer que estamos com 11 horas e 7 minutos, estamos com 108 participantes, estamos, digamos, a 23 minutos, por isso é que eu sou matemático, 23 minutos do final do debate, e, portanto, deixo-vos com esta provocação para depois tentarmos responder a mais algumas questões. Joana. Joana ou Ana? Ou Tiago? Eu diria que a matemática pode realmente ajudar muito e nós médicos sentimos muitas vezes essa dificuldade de precisarmos da ajuda de um matemático, particularmente quando fazemos estudos com doentes ou revisões. É muito útil nós termos um bom conhecimento da matemática, mas dei a tirar uma segunda licenciatura e eu para já estou muito satisfeita. Joana, Sim. ainda ontem, Joana, nós víamos diretamente de Espanha, de Madrid, o Dr. Juan Carlos e também o Dr. Esteban, em que eles apresentavam casos em que a matemática estava relacionada, falavam nos Q quadrados, uma sucessão de coisas que são ferramentas fundamentais. Sim, sim. O nosso trabalho, e sempre que nós queremos fazer estudos, e nós que somos clínicos, a Margarida, né, aquilo que fazemos são estudos clínicos, estudos em que procuramos avaliar diferentes doenças, diferentes doentes, registamos sintomas, respostas a terapêuticas, tentamos perceber como é que é a evolução de diferentes doenças e, efetivamente, para depois nós, quando temos 50, 100 ou 200 doentes incluídos nos nossos estudos e para nós percebermos no todo de que forma é que podemos analisar aqueles números, precisamos de matemáticos, precisamos de pessoas dedicadas à área da estatística, porque sem eles não conseguimos tirar nenhuma conclusão dos estudos. Portanto, a nossa relação com a matemática é muito importante e uma das minhas maiores tristezas é que não prestei muita atenção às aulas de estatística e preciso sempre de muita ajuda com essa parte. No que diz respeito a tirar outra licenciatura, eu acho que prefiro trabalhar em colaboração com estas pessoas e ter assim uma relação simbiótica com pessoas de outras áreas do que tentar eu sozinha fazer só tudo, porque não dá, não consigo. E tem pessoas que sabem tão mais do que eu nunca conseguiria saber tanto quanto elas, que eu prefiro colaborar com aqueles que mais sabem nessa área do que tentar eu fazer as coisas todas. Tiago, a tua resposta, eu gostaria, além desta resposta, eu gostava que se pegasses mais em alguma pergunta que tenha sido feita no chat, ou se queres que eu a coloque. Bom, só para dizer que eu já iniciei a minha licenciatura em matemática. Não, estou a brincar. Não iniciei. Não, Tiago, esse ar feliz indiciava exatamente, eu pensei que era verdade aquilo que estavas a dizer, porque de facto quem estuda matemática é feliz, não é? Já dizia o Alfred Reinig, quando estudo matemática sou feliz. Quando não estudo matemática, faço para ser feliz. Eu vou tentar reformular esta frase, mas é mais ou menos isto. Força, Tiago. Mas eu percebi a ideia. Como dizia a Joana, porquê irmos nós agora que já temos uma formação e estamos focados noutras áreas, porquê irmos nós tentar preencher todas estas necessidades de conhecimento quando podemos, através de colaborações, completar a informação e o conhecimento que é necessário para responder às perguntas científicas que tentamos responder. E isso o Tiago está com algumas... Força, Tiago. E se todos nós fôssemos tentar preencher essas lacunas ou necessidades no conhecimento, deixaríamos de ter aqui o Carlos connosco, e obviamente que nós não queremos isso, porque o Carlos nos unir através das quaterniões, não é? Portanto,
acho que ainda não estou convencido da necessidade de ir fazer a minha licenciatura em matemática. Prefiro trabalhar com matemáticos. Eu já tentei responder aqui outras perguntas no chat e vamos tentar responder a todas, portanto vão deixando as vossas perguntas que nós vamos respondendo e passaria a bola para o Carlos. Bom, a próxima pergunta também para os três, é uma pergunta geral, digamos assim. O matemático e cientista Isaac Newton dizia que o que dizia quando brincava ou estava na praia a brincar com uma concha na areia, ele olhou para o mar imenso e disse esta frase que perdurou, que está a perdurar durante séculos e séculos, que é uma coisa absolutamente fabulosa. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Joana, esta é uma verdade na medicina, é uma verdade na doença de Parkinson. Eu acho que é uma verdade na vida, não é? E somos pessoas que acho que todos nós temos que reconhecer isso e que ser humildes e efetivamente, particularmente naquilo que diz respeito às neurociências, não é? Nós sabemos muito e sabemos muito mais hoje, não é? Começamos por dizer o que sabíamos já há 200 anos atrás. Mas há muito que nós ainda não sabemos. Aquilo que eu diria no que diz respeito a tudo aquilo que nós temos vindo a falar, e tentando responder a uma das questões que nós colocamos, todos os nossos esforços, enquanto pessoas que trabalham na área da doença de Parkinson, é trabalhar no sentido de permitir que as pessoas mantenham a sua vida tal como ela era, independentemente de terem tido o diagnóstico de doença de Parkinson ou não. E isto diz respeito a vários aspectos, mas também à atividade laboral. Pronto, aquilo que nós pretendemos é que as pessoas, independentemente de terem tido um diagnóstico de Parkinson ou não, através da ajuda com os fármacos, com as terapias, sejam capazes de manter a sua atividade laboral. É muito importante trabalhar, não é? Até porque é do trabalho que nós temos o nosso sustento e todos nós precisamos de dinheiro para viver. Mas também porque o trabalho traz uma outra dimensão, esperemos nós na maior parte dos casos, não é? De relacionamento interpessoal, de satisfação pessoal. Portanto, eu aconselho a todos os meus doentes que continuem a trabalhar e tentamos ajustar os diferentes fármacos para que as pessoas possam continuar a ter o seu trabalho, independentemente de terem a doença ou não. Pegando numa outra questão que foi colocada, nós temos vários fármacos disponíveis para a doença de Parkinson. Alguns precisam de ser tomados várias vezes ao dia, outros só precisam de ser tomados uma vez por dia. Temos formas transdérmicas, sob a forma de adesivos, e nós vamos tentando jogar com aquilo que é a pessoa que temos à nossa frente, quais são os sintomas que ela apresenta, qual é a sua idade, qual é a sua atividade laboral, para adequarmos as terapêuticas a isso, não é? Eu tenho algumas pessoas que tomam Sinemet de 2 em 2 horas, não é? Isto são pessoas já com formas avançadas da doença, mas isto não é comportável com uma atividade laboral, não é? E nesse caso a pessoa muitas vezes já precisa, pronto, já está num estadio em que precisa de estar resguardada e precisa de estar em casa. Mas outras estratégias, outro tipo de fármacos, ou nós tentarmos colocar as tomas que não coincidam com aquilo que é o período de trabalho, acho que passa muito por aí e nós queremos sempre que as pessoas tenham a sua vida igual durante o maior período de tempo àquela que tinham antes de desenvolverem os sintomas. Passo agora à Margarida. Bem, Ana Margarida, antes da sua resposta, eu iria colocar só aqui a doutora Ana Botas, a presidente da Associação Portuguesa de Doentes com Parkinson. Ela diz: bom dia, excelente iniciativa, muito interessante, parabéns a todos. E acrescenta ainda que os vídeos da doutora Josefa Domingos também estão disponíveis no site da associação. Também temos projetos nesse âmbito gratuitos para associados. Obrigado. Obrigado também pela mensagem, doutora Ana Botas. Ana Margarida, vamos à resposta. Desculpa, Carlos, eu acho que a minha conexão teve aqui um problema qualquer e eu deixei de vos ouvir durante um bocadinho. Eu vejo aqui várias perguntas, imagino que seja uma delas que... Sim, podemos só apenas para dizer que nós neste momento estamos a 14 minutos do final deste debate e tenho a certeza que as pessoas que nos estão a ouvir
participarão numa próxima iniciativa, mas temos ainda 14 minutos para tentar responder a algumas perguntas e algumas que eu vou colocando. Eu pegava aqui então numa das perguntas que foi colocada, que é se, em relação à rasagilina, e se a rasagilina pode realmente travar a progressão da doença. Houve realmente um ensaio clínico há uns anos atrás que levantou essa hipótese. Portanto, foi levantada essa hipótese e, na verdade, nós não conseguimos ter a certeza se isso é ou não verdade. Portanto, na realidade não temos a certeza se ela trava ou não a progressão da doença. Ou seja, isto não resultou numa mudança da indicação para os neurologistas, ou seja, os neurologistas não devem dar a rasagilina para prevenir a evolução da doença, porque não temos a certeza que isso seja verdade. Infelizmente, até ao momento, não temos nenhum fármaco que possa fazer esse papel. Entretanto, outra pergunta que foi colocada foi em relação ao tremor. Se há algum medicamento que seja mais eficaz para tratar o tremor. O tremor é um dos sintomas da doença de Parkinson que responde de forma mais variável ao tratamento. Ou seja, à partida nós esperamos que ele responda a todos os fármacos que estamos a usar para tratar os outros sintomas. Às vezes há doentes que respondem muito bem e que nós pomos um tratamento para a doença e eles respondem muito bem em relação ao tremor. Há outros doentes que respondem menos bem. Há alguns fármacos que efetivamente foi feita uma avaliação específica, ou seja, do seu benefício específico em termos do tremor, e há 1 ou 2 fármacos que podem efetivamente ter um perfil um bocadinho melhor para tratar o tremor, mas à partida todos são eficazes. Muito bem, Tiago, tu és alguém da ciência que se construiu através de outros conhecimentos. Aliás, o Isaac Newton dizia isso mesmo: se eu tenho sido capaz de ver mais longe é porque eu estava sob os ombros gigantes. Há um trabalho nos últimos 200 anos absolutamente fantástico por parte de outros investigadores. Hoje em dia, digamos assim, com a evolução dos próprios computadores, com a evolução de toda a ciência, hoje em dia, apesar das grandes dificuldades que existem na procura de uma cura para esta doença, digamos, o teu trabalho assenta na base também de outros investigadores. Sem dúvida, em toda a ciência, o trabalho que fazemos hoje assenta naquilo que outros fizeram ontem, e aquilo que nós fazemos hoje esperamos que possa vir a ser a base para aquilo que outros irão fazer amanhã. É assim que funciona a ciência, e é esse o nosso papel enquanto investigadores nesta área também, ir usando o conhecimento que foi gerado por outros colegas, e que é gerado atualmente por muitos colegas, ir tentando integrar esse conhecimento. Daí a necessidade dos computadores, da inteligência artificial, porque a quantidade de informação que é gerada atualmente, com as tecnologias que nós usamos no laboratório, é enorme. Nós, só para falarmos aqui um pouco de algo que aconteceu recentemente no nosso tempo, aí à volta do ano 2000, estávamos a sequenciar o genoma humano. Era um grande projeto a nível internacional que envolveu muitos investigadores, consórcios internacionais de investigadores por todo o mundo, a usarem as tecnologias que estavam disponíveis na altura para descodificar o genoma humano, o nosso código genético. E nós, hoje em dia, 20 anos, 21 anos depois, somos capazes de sequenciar um genoma humano num dia. Portanto, a tecnologia evoluiu tanto que a quantidade de informação que nós geramos atualmente é tremenda, é enorme, e isso faz com que só com matemática, inteligência artificial e outras áreas, a biologia, a bioquímica, tudo junto, nos possa então dar o conhecimento que será a base para futuras terapias, para futuras... Tiago está com algumas dificuldades de ligação. Força, Tiago. Peço desculpa, mas que então este avanço, estes avanços da ciência é que nos vão trazer então no futuro novas formas de ajudar os doentes, não só na medicina.
Bom, eu iria acrescentar aqui um comentário, que de facto estamos a correr contra o tempo, faltam 9 minutos. A Maria Eugénia Pacheco, desde já agradeço. Muito obrigado a todos por estarem presentes nesta iniciativa e por terem partilhado o seu conhecimento connosco. Foi bastante esclarecedor, enriquecedor, inclusive é tranquilizador. Isto de facto é uma palavra muito, muito importante, que é tranquilizar as pessoas que em relação a haver esperança no futuro. Aliás, eu queria deixar aqui a título, estamos a falar de um assunto sério, mas quase uma brincadeira, os dinossauros há 65 milhões de anos desapareceram da face da Terra porque não sabiam matemática. Hoje em dia nós sabemos matemática e, portanto, eu tenho a certeza que nos próximos anos iremos procurar e iremos ter uma saída importante para esta doença. Esperemos que se consiga num futuro próximo. Ana Margarida, a frase "sozinhos vamos mais depressa, juntos vamos mais longe" é uma frase importante na medicina e também para os neurologistas. Sim, sim, e particularmente no tratamento da doença de Parkinson. Não só na perspectiva do doente, ou seja, habitualmente o doente ter um bom suporte familiar, ter um bom plano de exercício físico ou de fisioterapia, terapia da fala, portanto vamos precisar da ajuda de vários profissionais para ajudar a tratar a doença de Parkinson. Como dizia a Joana no início, nós hoje conhecemos sintomas, não motores da doença de Parkinson, que sabemos que são muito relevantes e muitas vezes tiram muita qualidade de vida aos doentes, aos quais estamos cada vez mais atentos e podem ser eles a depressão, e por isso podemos precisar da ajuda de psiquiatras, podemos ter sintomas urinários e precisar da ajuda de urologistas ou médicos ginecológica e, portanto, sim, nós juntos seguramente faremos um melhor trabalho e eu julgo que o tratamento do Parkinson hoje em dia é pluridisciplinar, sem dúvida. Tiago. O Tiago está com alguns problemas. Joana. Já está o Tiago, já está. Tiago, está à vontade. Não, já tocamos nesta ideia de que juntos vamos mais longe, é de facto assim, é assim que funciona a ciência e a medicina e é juntos que queremos continuar a trabalhar para poder servir melhor os doentes, as suas famílias e isto não se aplica só à doença de Parkinson, certamente aplica-se em todas as áreas da medicina, todos juntos iremos certamente chegar mais longe. Joana. Acho que já foi tudo dito, não é? Por isso é que estamos aqui, duas neurologistas, um matemático e um investigador, não é? Ninguém sozinho vai a lado nenhum de jeito, não é? É bom ter companhia e eu acho que por isso é que não vale a pena tirarmos, a gente nem que tirasse todas as licenciaturas do mundo, conseguia fazer alguma coisa em condições sozinho. Estamos aqui todos juntos. Bom, estamos então a 5 minutos do final deste debate, às 11h30 vamos terminar, depois teremos também a finalizar o professor Miguel Coelho, que vai finalizar o congresso, mas antes disso eu gostava de, para tentarmos cumprir este tempo, vamos tentar, Tiago, começava por ti. Tu já falaste muito em tranquilidade, em esperança. Eu gostava que deixasses aqui tu és um investigador de renome internacional, és uma pessoa que viajas, agora não por causa da pandemia, mas viajas por todo o mundo, estás com os melhores também investigadores nesta área de todo o mundo. Eu gostava que tu deixasses aqui, às pessoas que nos estão a ver, uma palavra de esperança. Bom, eu agradeço as palavras simpáticas, eu sou apenas mais um no meio de muitos milhares de investigadores por todo o mundo e muitos colegas clínicos que cuidam dos doentes, portanto eu sou apenas mais um e tento fazer o meu papel, de facto. Tenho colaborações e interações com colegas em muitas partes do mundo. Uma palavra que eu aproveito para deixar é de que os doentes e as pessoas que cuidam dos doentes em Portugal não pensem
precisam de procurar fora de Portugal melhores opções para os seus doentes. Em Portugal temos bons investigadores, temos excelentes clínicos e, portanto, aqui uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que tratam os doentes em Portugal, porque têm o mesmo conhecimento, têm as mesmas terapias que existem no estrangeiro e daí que ninguém deve sentir esta necessidade ou pensar, mas no estrangeiro, neste país ou naquele país, fazem isto ou fazem aquilo. O que se faz em Portugal é idêntico àquilo que se faz lá fora, infelizmente, e seria bom que fosse o caso, mas não há nenhum país em que os doentes de Parkinson tenham acesso a coisas que não existem em Portugal. E, portanto, aqui uma mensagem também neste sentido, tranquilizar as pessoas, dizendo que estão em boas mãos, nas mãos de todos os especialistas em Portugal e que devem manter a esperança, sabendo que há muita gente em todo o mundo a trabalhar no sentido de aprofundar o conhecimento e de trazer novas soluções, como aconteceu, como dizia a Joana logo no início, com a Bial e o fármaco desenvolvido em Portugal, que nos dá então também esta confiança de que aquilo que é feito em Portugal pode ser muito importante também a nível internacional. Temos todas as competências e capacidades para isso. Ana, 30 segundos, estamos a 2 minutos para fecharmos. Só dizer que todos nós trabalhamos diariamente para ajudar as pessoas com doenças do movimento, com doença de Parkinson em particular. Acho que o futuro hoje é muito mais risonho do que era há uns anos atrás, e não é preciso ir até 200 anos atrás. Portanto, acho que estamos aqui todos juntos para levar este barco a bom porto. Eu tenho aqui uma pergunta, porque não sei se repararam, mas eu estou a movimentar-me aqui, vou dar a palavra à Ana Margarida. Miguel Grunho, da SPD Move, diz que a Josefa não consegue escrever no chat, foi bloqueada, claro que não, deve ser algum problema do computador, portanto estamos a receber imensas mensagens, do qual agradecemos. Ana Margarida, estamos a 1 minuto do final, para fecharmos. Completar então com uma mensagem que eu acho que sim, que deve ser de esperança. Vivemos, como diz a Joana, tempos promissores, temos novos a surgir, temos com diferentes moléculas e com diferentes formas de administração de moléculas que nós já conhecemos muito bem e, portanto, acho que estamos numa fase em que a ciência fervilha à volta da doença de Parkinson e, portanto, esperam-se notícias boas, espero eu em breve, esperamos todos. Muito bem, estamos em cima do tempo, agradeço aos três. Depois, em primeiro lugar, queria dizer que peço desculpa porque o matemático colocar questões a 2 médicas neurologistas e a um investigador às vezes não é fácil, e depois perante todas as ocorrências, todas as perguntas, mesmo das pessoas do chat, penso que, espero que me perdoem, enquanto moderador palestrante, as minhas limitações na área da medicina. São 11h30, vou terminar então. Antes de terminar, antes de passar a palavra para o professor Miguel Coelho, queria, em primeiro lugar, agradecer ao presidente cessante, o professor Miguel Coelho, pelo excelente trabalho que realizou e que culminou neste final de congresso. Desejar as melhores felicidades também à professora Leonor Correia Guedes. Nos próximos 2 anos tem uma tarefa ciclópica para desenvolver, e eu desejo as melhores felicidades. E termino este debate com 2 frases que eu gosto em particular, e gosto de finalizar também as minhas palestras dizendo que, se gostaram deste debate, falem aos vossos amigos; se não gostarem, falem aos vossos inimigos. E para finalizar, dizendo uma frase do cartunista e escritor Celso Geisel, que ele dizia: "Não chores por ter acabado, sorri por ter acontecido". Com estas palavras de esperança no futuro, certamente que, e com estes grandes especialistas, obrigado Tiago Fleming Outeiro, obrigado Joana Damasio, obrigado Ana Margarida Rodrigues, foi para mim um privilégio. Passo então a palavra ao professor Miguel Coelho. Muito obrigado, Carlos, pelas suas
gentis palavras e quero-lhe agradecer todo o dinamismo que teve nesta sessão. Eu acho que a sessão foi um grande sucesso. Estou muito, muito satisfeito e orgulhoso do painel que também esteve nesta sessão, e acho que a palavra que uma das pessoas usou de que a sessão tinha sido tranquilizadora, eu acho que é aquilo que para nós que estamos aqui deste lado, clínicos, e para o Tiago de certeza absoluta também, é o mais gratificante. Nestas sessões que temos feito ao longo de vários anos, cada um de nós nas várias sedes da associação, o grande objetivo é sempre esclarecer, informar com rigor, sem, obviamente, usar a linguagem hermética dos médicos e dos cientistas, e, com tudo isso, tranquilizar as pessoas. É fundamental tranquilizar as pessoas. Eu acho que toda a mensagem que nestas últimas semanas houve à volta da vacina, nomeadamente da AstraZeneca, é exatamente o sentido contrário daquilo que nós queremos. Nós não queremos criar pânico nas pessoas, não queremos alarmar, queremos informar com rigor, estar muito disponíveis e tranquilizar as pessoas. E dar-lhes segurança, porque as pessoas, sobretudo quando estão frágeis com uma doença tão incapacitante, estão inseguras e têm medo, o que é legítimo, e o nosso papel no cuidar do doente é dar-lhes essa confiança. As dúvidas têm que ficar para nós, nos nossos ombros, e não transferi-las para os ombros dos doentes. Eu acho que todos vocês falaram muito bem da parte dos medicamentos e da ciência. Eu queria só acrescentar que há uma coisa também muito importante. Como a Joana disse, nós seguimos doentes com doença de Parkinson durante muitos anos. É uma doença crónica e nós estabelecemos esta relação crónica e fiel com os doentes. E há um lado que é o lado de cuidar bem ao longo de muitos anos, que implica uma junção de várias coisas: conhecimento técnico, humanidade e estar disponível. E termos conseguido neste debate transmitir essa confiança, essa tranquilidade que é parte do nosso cuidar, acho que foi o maior sucesso que vocês conseguiram. E, portanto, era sobretudo isto que eu vos queria dizer. Acho que foi ótimo. Espero que a sociedade continue a organizar sessões destas, e todos nós estamos disponíveis sempre para colaborar com a Associação de Doentes, e com os doentes e com os cuidadores. Queria também que as pessoas não se fossem embora. Como escrevemos no chat, vamos passar agora um vídeo da Bial, portanto da companhia portuguesa que desenvolveu um fármaco para a doença de Parkinson, que desenvolveu um site dedicado aos doentes, e por isso esta seria a oportunidade ideal para o divulgar. E assim nos despedimos de todos os que estiveram connosco, que foram muitos, e que é prova também do sucesso desta ação. Muito obrigado a todos.
Música